Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Elos Família. Hoje, mais uma vez, com a participação da Nicole Gonçalves, nossa super parceira, e que é psicóloga e terapeuta de casais. A Nicole já deve estar entrando. O tema de hoje é um tema que está presente no nosso dia a dia. E o que a gente vai falar sobre as emoções? Como é que a gente pode acolher as emoções e as realidades diárias? E aí a gente vai tocar um pouquinho sobre o nosso cotidiano, né? E as emoções que afloram na parentalidade, desde o momento em que a gente desejou essa gravidez, a gestação toda, que é um vulcão, né? Uma montanha russa, na verdade, de emoções, ao nascimento dos nossos filhos e a cada conquista e descoberta que a gente vai tendo com eles e que vai vivenciando. Então é muito importante a gente falar e refletir um pouquinho sobre tudo isso, porque ninguém nasceu, né, prontinho para ser pai e para ser mãe. Na verdade, é um grande aprendizado e um grande amadurecimento que nós temos ao longo de todo esse percurso. A Nicole já deve estar entrando. Ver aqui, ainda não, né? E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre como lidar com todas essas emoções e saber acolher essas emoções. E todos os valores, né, que nós temos conosco, eles são aprendidos justamente lá na primeira infância, né? No nosso primeiro setênio, né? Nos primeiros 7 anos de vida, onde a gente, com essas emoções, com esses valores, eles são levados para a vida toda e são eles que vão basear o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes. E vamos começar. Nicole entrou. E faz uma grande diferença aí no nosso dia a dia. Nicole já está entrando. Oi, Nicole. Oi, Aline, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Estava fazendo essa introdução antes de você entrar, justamente falando sobre um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que vai ser o acolhimento das emoções e do dia a dia, né? E da realidade, né? Que eu acho que é tão importante, na verdade, esse acolhimento das emoções em toda a parentalidade, e eu acho que ainda se ressalta ainda mais nos tempos atuais, que a gente está vivendo na nossa pandemia aí também, e como lidar com todas essas emoções. Queria que vocês trouxessem bastante questões das dificuldades também, para que a gente trocasse bastante experiência aqui, e vamos fazer esse bate-papo de uma forma muito gostosa e trocando realmente muito conhecimento e acolhendo essas emoções. Nicole, eu queria falar um pouquinho, começar já com uma pergunta para você, Tá. né? Como é que a gente consegue? Eu acho que a maior coisa maior dificuldade, até mesmo para mim, né, como mãe, né, a gente conseguir reconhecer as nossas emoções, porque a gente sempre fala assim, é porque é muito importante a gente validar as emoções das crianças, né? É muito importante a gente falar das emoções, e para que a criança, na verdade, ela consiga entender o que ela está vivenciando. Mas nem sempre a gente, como adulto, a gente consegue reconhecer as nossas emoções, né? Eu acho que a gente não foi criado, na verdade, muito entendendo o que a gente sentiu, né? E a gente às vezes fica. Quais são as emoções mesmo? A alegria, a tristeza, a raiva, e aí fica, né? E como é que a gente consegue reconhecer essas emoções melhor, até mesmo para lidar melhor com os nossos filhos? Então, Aline, me parece que assim, essa coisa do reconhecimento das emoções foi uma coisa que, quando você é pequenininho, tudo bem você ter emoções, tudo bem você ficar bravo, tudo bem você ficar feliz, né? E em determinado momento, eu acho que quando vai no meio da segunda infância e indo para a adolescência,
para o terceiro setênio, isso começa a ser completamente separado. Então, assim, fica assim, as emoções de um lado e a construção do conhecimento, a construção de uma identidade de outro lado. É como se isso realmente pudesse ser separado. É quase que assim, não, peraí, o que você sente você deixa para depois, agora vamos concluir, é a nossa tarefa. Vamos concluir o nosso conteúdo a ser estudado. Vamos concluir o nosso projeto. Vamos fazer isso, vamos aprender sobre os animaizinhos da fazenda e depois a gente pensa nas emoções, né? Então, o que acontece? É como desenhar. Desde que você passou o segundo setênio, a segunda infância, isso começa a ser desvinculado. O que acontece? Se a gente deixa de usar, deixa de treinar, eu esqueço. Eu esqueço como funciona, eu esqueço o nome que tem, eu deixo de falar sobre isso. E sim, vai ficando cada vez mais difícil, né? Quando a gente tem uma criança perto da gente, essa criança ela vai solicitar que a gente diga para ela algumas coisas. Então é super importante que a gente comece a retomar essa consciência sobre o que nós sentimos, sobre as nossas emoções, para que a gente possa falar com as crianças sobre isso. Ah, mas eu vou saber exatamente o que eu sinto? Não, a gente não vai saber exatamente o que a gente sente, né? Então, num primeiro momento, a questão é o seguinte, você perceber que você está tendo alguma emoção, que alguma coisa está te tocando. Você está sentindo alguma coisa. Se você conseguir, é o primeiro movimento, vamos dizer assim, se você consegue fazer esse movimento, ele já é super importante. E você pode até não nomear. Quem vai precisar do nome é o adulto, a criança ela dá conta daquilo até sem nome, né? Então assim, se eu consigo dizer, eu tenho algo, eu estou sentindo algo, mas eu não sei o nome, eu estou incomodada com algo, mas eu não sei o nome, não tem problema para a criança. A criança ela vai perceber algo um pouco maior. Ela tem uma construção mais intuitiva. Então, mesmo ela não é tão verbal quanto o adulto. Então, tudo bem para ela se você não der o nome para aquilo. Mas o que é importante é que você consiga reconhecer. Ah, tem uma emoção, tem um sentimento, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ah, porque aconteceu porque eu me cortei na hora que eu fui fazer uma salada. E aí tá doendo meu dedo. Ou eu me queimei na panela. Ou eu briguei com meu vizinho. Ou eu tô aflita com a prova que eu tenho que cumprir ou com o trabalho que eu tenho que entregar no meu trabalho, né? Com algum projeto. Enfim, o que quer que seja que nos emociona, a questão é a gente conseguir localizar, olha, eu tô emocionada por isso, eu tô com eu sinto algo em relação a isso. E aí você consegue dizer para aqueles que estão ao seu redor, inclusive e principalmente para as crianças, que tem alguma coisa diferente. Olha, tá diferente, a mamãe tá sentindo alguma coisa, o papai tá sentindo alguma coisa. Eu não sei muito bem o nome disso, mas eu sei que eu não sei o que fazer com isso. Ou que eu fico feliz, ou que eu fico preocupada. A gente pode dizer isso para as crianças, mesmo sem saber o nome. Mas a questão é, a gente tem muita dificuldade com emoção, né? E o que eu ia dizer assim, é que tem vários exercícios para você fazer esse reconhecimento, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz um trabalho quando eu trabalhei uma época na FEBEM, e quando eu trabalhei na FEBEM, um dos primeiros exercícios que a gente fez lá era seguinte, você tinha que lembrar de uma emoção, e aí você tinha que perceber no seu corpo aonde você sentia aquela emoção. Era o primeiro exercício. Eu sinto no peito, eu sinto na barriga. Então, eu sinto um tremor no corpo, eu transpiro. O que eu sinto? Então, vamos dizer, você se reporta, é um exercício isso, né? Então, você se reporta, eu me lembro do dia onde eu consegui o emprego que eu queria. Ou do dia onde eu perdi o meu cachorrinho que era tão importante. Eu me lembro daquela emoção. E aí eu vou tentar localizar no meu corpo aonde eu senti aquilo. O que tocou, o que mexeu. Aí eu consigo localizar. Um primeiro momento é isso. Eu vou primeiro localizar em que lugar que pega para mim, né? Aí com isso eu vou me familiarizando, eu vou entendendo, eu vou trazendo aquilo. Então tá, então me dá uma tremedeira nas pernas. Eu fico ansiosa, eu fico transpirando. Você vai começando a fazer esse reconhecimento. E aí, aos poucos, a gente vai começando a entender melhor essa emoção.
e até que você efetivamente entende qual é o nome daquilo, que a gente não tem muita clareza muitas vezes, mas você vai, poxa, é verdade, com isso eu tô contente, eu tô feliz, eu fiquei triste, eu fiquei ansiosa, enfim, você vai percebendo uma série de coisas que você pode sentir eventualmente, né? Mas é um processo. Num primeiro momento, você não sabe exatamente o nome que tem, né? E com o tempo você vai descobrindo aquele nome, entendendo o que é, que nome tem aquilo, que lugar que você sente. Tudo isso você vai percebendo aos poucos, né? Cada vez mais, vamos dizer Uhum. assim. E tem mais uma coisa que eu Uma queria coisa falar, que mais uma coisa que eu queria fale. falar que eu acho importante, que é o seguinte: é difícil as emoções, assim, em relação às emoções negativas, né? Então, tem aquele filminho, como é que é um desenho que faz Divertidamente. divertidamente, que vai falar, por exemplo, da tristeza. Por quê? Porque é uma coisa que chama muita atenção, assim, a gente tem dificuldade quando nós estamos tristes, quando nós estamos bravos, com raiva, ou quando o nosso filho está triste, tá com raiva, tá bravo, Ficar né? frustrado. Tá frustrado. Só que veja, isso são emoções super importantes, emoções que acontecem e que faz parte, não é um problema, né? Então eu já contei várias vezes uma história que eu conto, muitas vezes eu conto no consultório isso. Eu fui comprar um presente numa loja de brinquedos e para um brinquedo para uma criança que está fazendo aniversário, eu fui comprar. E aí tinha uma mãe lá que estava indignada porque o filho dela queria uma negócio de uma, tipo uma brincadeira, um negócio que era tipo uma luva de boxe. Ele queria aquilo para brincar. E que ele já tinha pedido e ninguém deu para ele, aí ele pediu para a avó, porque ia ser aniversário do menino, e ele pediu para a avó. Por quê? Porque ele queria brincar com aquilo. E ela estava indignada, como? Porque isso é uma violência, o que que isso significa, né? E ela estava ao meu lado falando aquilo. Veja, a Ele mãe. queria extravasar a raiva. Então, eu entendo que a mãe fica preocupada. Ai, meu Deus, mas o que significa? Que agressividade é essa? Que raiva é essa? Às vezes a gente fica aflito quando a gente vê. Ai, meu filho tá triste. Meu filho tá com raiva. Ai, meu filho tá isso. Às vezes você não dá conta daquilo. E a questão é essa. Nós precisamos dar tempo para a criança viver isso, dar um espaço para ela viver isso. Ela tem raiva, ela fica brava, e é importante que ela viva essas emoções, viva esses sentimentos. Isso é importante de vir à tona, porque se ela não expressar de alguma maneira, se a gente não permitir que ela expresse, por exemplo, esse menino talvez fosse expressar uma raiva, estou supondo aqui, né? A raiva dele jogando, batendo lá no negócio do boxe, lá que ele queria, as luvas. Outra criança pode fazer isso expressando num desenho mais com mais Aquelas força. garratujas mais Exa fortes. exatamente. Ou rasgando depois o desenho que faz, né? Então, são coisas que assim, a gente tem que deixar as crianças se expressarem. Elas também vivem essas emoções e deixar isso vir à tona, deixar isso sair é muito importante, porque senão você vai cristalizando isso dentro de você. Nossa, eu não posso sentir raiva porque a mamãe não dá conta. Eu não posso ficar triste porque a mamãe e o papai não dão conta. Imagina o que isso vai acontecendo dentro da gente. A gente vai segurando todas aquelas emoções, né? E enquanto adulto, você ainda consegue ter uma clareza de dizer: ah, eu tô com raiva. Olha, Aline, eu briguei com você ontem, eu falei alto com você porque eu tava com raiva, né? A gente muitas vezes não fala, mas eu consigo ainda, passado aquele movimento meio sombrio, eu consigo dizer: olha, Aline, eu fiquei brava, por isso eu gritei, né? Mas a criança tem mais dificuldade nessa verbalização, então ela não vai fazer isso verbalmente. Então ela precisa mais do que o adulto poder expressar isso de alguma maneira, né? E expressar onde? Uhum. Numa brincadeira, exercendo um pouco mais de força em alguma coisa. E essas emoções negativas, esses sentimentos negativos não são um problema, não precisam ser vistos como um problema. Eles fazem parte, a gente tem as duas coisas. E tudo bem. A questão é que eu consiga organizar isso. Se eu conseguir organizar, isso não vai
ser maior que eu, não vai me tomar, não vai se transformar numa sombra, que é um conceito que a gente usa muito na abordagem junguiana, que é a questão da sombra, não vai se tornar uma coisa grande. Não, eu administro, né? E é importante, essa minha agressividade, essa minha raiva, ela vai ser canalizada, direcionada para algumas coisas muito importantes que vão ser necessárias. Então, eu não posso simplesmente não ter. Eu tenho que ter e saber como usar isso, né? Então, assim, essas emoções negativas, sejam no adulto, sejam na criança, também são muito importantes e valem a pena serem vivenciadas, né? Então, Uma coisa que eu acho bacana, assim, da gente frisar, que eu acho que para todo mundo, eu acho que na primeira infância a gente consegue ver isso de uma forma bem exacerbada, é que os sentimentos estão completamente relacionados ao nosso comportamento. Então, às vezes, a mãe fica assim, porque meu filho está tendo um comportamento ruim, porque meu filho mudou muito durante esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Assim, é parar para pensar assim, o que que essa criança ela está sentindo, né? E eu acho que existe uma dificuldade nossa de validar às vezes o sentimento. Sim, a gente pode estar triste, a gente tenta abafar, né? Parece que se a gente falar assim, não, se a gente assumir, até mesmo como adulto, né? Ou deixar nossos filhos e colocar, não, filho, olha só, eu entendo que você esteja triste. Acontece, eu também fico, né? Se a gente valida o sentimento, parece. A sensação, eu acho que muitos pais têm, é que se a gente validar o sentimento da criança e nosso, é como se a gente fosse cair num abismo profundo e que nunca mais fosse sair daquele sentimento. E que, na sim. verdade, é justamente o contrário, né? Se a gente consegue validar o que a gente está sentindo, não, olha só, eu tô com raiva assim, porque aconteceu isso, isso e isso. E aí praticamente a gente esvazia aquele sentimento e deixa surgir um outro. Quando a gente não valida, né, a gente acaba entrando em um espiral porque a gente fica remoendo aquilo dali. E aí, o que me preocupa muito na primeira infância com as crianças é a gente não validar os sentimentos ou falar assim, a criança chora e fala assim, você não tem que chorar, você não tem motivo para chorar. Como assim? É um sentimento que ela está tendo. É um sentimento, por exemplo, sei lá, de tristeza. Então, ela não pode ficar triste. Né? Ou Sim. você está com raiva, você não deveria estar com raiva porque você tem tudo que você quer, eu não sei. Né? Algumas frases comuns, né, que nós pais acabamos colocando, como você não tem motivo para isso, você não deveria sentir raiva porque eu te dou tudo, ou porque você tem uma vida maravilhosa. A gente está invalidando, na verdade, o sentimento daquela criança. E por que que a criança não pode ter aquele sentimento? Por que que a criança não pode ter raiva? Né? Por que que a criança não pode ficar frustrada? Eu acho que o grande sacada para a gente, como pai, como mãe, né? É justamente validar esse sentimento e mostrar para a criança, ok, a gente pode ter sentimentos positivos e negativos. Só que quando a gente tem um sentimento negativo, como é que a gente canaliza Uhum. essa energia, né? E assim, Sim. isso vai muito, a criança vai aprender muito através do nosso exemplo. Como é que a gente canaliza? Eu falo muitas vezes aqui na minha casa mesmo, e falo isso assim, um, é um processo, eu acho que, de aprendizado, né? Porque a gente, como mãe, como pai, a gente está aprendendo sempre. Quando eu fico com muita raiva, eu às vezes preciso ficar quieta. Porque se eu não ficar quieta, eu falo muito alto. Aí meu tom de voz vai aumentando, 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 aumentando. Quando eu vejo, tá lá em cima. E eu falo para as crianças, falo assim, olha só, se eu aumentar demais, pode falar que eu estou gritando. Pra eu baixar, porque aí eu percebo e baixo a bola. Porque às vezes a gente está envolvido na emoção e vai. E às vezes, em outros momentos, né, alguns pais canalizam essa energia de uma outra forma. Então, como é que a gente canaliza? Como é que a gente está ensinando para os nossos filhos para canalizarem esses sentimentos? E aí eu E tem, queria até. Fale. não, e eu acho que tem uma questão que é o seguinte, Aline. Muitas vezes, quando a gente tem criança de primeira infância, né? A criança de primeira infância, ela tá aprendendo tudo, sugando tudo, perguntando muito, 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 insistindo demais, demais, demais.
o tempo todo. Então, o que que acontece? Às vezes você tá cansada, não dormiu a noite inteira, você tá com uma criança pequena, não é fácil, né? Mesmo que não seja criança de primeira infância, muitas coisas acontecem na nossa vida. A gente hoje em dia, depois que você é pai, mãe, você ocupa vários papéis. É o papel de pai ou mãe, é o papel no seu trabalho, é o papel como filha, é o papel como mãe. Enfim, são vários papéis que a gente cumpre, né? Saindo daquela coisa da adolescência, você passa na vida adulta a ocupar vários papéis. Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando a criança fica insistindo, fica ali perguntando, e você com várias coisas para resolver na cabeça. E aí você fica, não, tá, filho, já vai. Filho, agora eu respondo rapidamente e você não consegue dizer daquilo que você está sentindo. O que que acontece? A criança vai perguntar e perguntar mais uma vez e você vai ficando mais irritado, você vai ficando mais nervoso, até a hora que você fala, explode, fala, eu não quero responder nada, eu tô cansada, eu preciso de um tempo, né? Então, assim, isso faz parte, mas a questão é, quando você consegue reconhecer que você está sentindo algo e que você não está dando conta, ou sentindo algo que você precisa de um tempo, não tem problema que você não sabe explicar exatamente qual é o que você sente ou o porquê. Às vezes você nem quer, nem cabe para a criança você explicar o porquê. Mas você vai dizer para a criança, né? Olha, a mamãe agora precisa de algum espaço, porque eu tô aflita com algumas coisas e eu quero pensar um pouquinho, eu quero silêncio, para que eu quero silêncio, eu quero um tempinho, eu vou tomar um banho mais tranquila, eu vou ficar 5 minutos sentada no meu quarto ali para descansar minha cabeça, que minha cabeça está muito cheia e eu preciso de um tempo. Você vai encontrar um jeito para você conseguir voltar. E você consegue, você pode dizer isso para a criança, por menorzinho que seja. Se você conseguir dizer isso para a criança, ela te dá um apoio. E você está dizendo para a criança que você acredita na potencialidade dela. Isso é muito bacana. Isso é muito bom para a criança, porque ele entende, poxa, por menorzinho que ela seja, entende, Aline? Ela tem essa sensação de que, olha, nossa, minha mãe está confiando em mim porque ela está me dizendo que ela precisa, ela conta comigo para garantir esse espacinho de alguns minutos para ela. Então, a hora que você vai dando para a criança essa forma de compreensão, você vai explicando para ela que ela é muito importante e que ela tem essa potência de esperar um pouquinho. Isso vai fortalecendo muito a criança e a relação, né? Porque é isso, olha, filho, a mamãe também fica nervosa, a mamãe às vezes também tá aflita com alguma coisa, e às vezes eu não sei o que fazer. Então, sim, tô com dor de cabeça, preciso de um tempo, então eu vou tomar banho, eu vou sentar ali e vou ficar um pouquinho quietinha até que eu consiga sair desse vucu-vucu que eu tô me sentindo. Exatamente, né? Então, assim, dividir isso com a criança, mesmo que a gente não saiba o nome daquilo. Eu acho que isso é o mais importante. A gente está numa era, numa sociedade, onde a gente quer sempre ter um nome, sempre ter a razão, sempre ter o nome e tal. Mas se nós não tivermos o nome, não soubermos exatamente o porquê, não tem problema. A criança está muito acostumada, muito mais acostumada com isso. E dá conta muito melhor que o adulto de entender que aquilo a gente não sabe o nome, né? E ela vai dar muito mais a solução para a gente com relação a isso. Você vai perceber o quanto ela pode te auxiliar nesse momento. E isso é super bacana. E você só vai viver se você conseguir experimentar, se você realmente fizer esse movimento de, olha, eu vou dizer isso para o meu filho, eu vou dividir isso com ele. Talvez não seja num primeiro momento, talvez você precise dizer e dizer de novo, até que ele vai aos pouquinhos entendendo, mas bem pequenininho ele pode escutar isso, vai aprendendo, né? E vai acalmando, porque aquela ansiedade é aquela coisa, a criança ansiosa, a criança chorosa, a criança com tudo isso, o que acontece, assim, ela está muitas vezes refletindo sentimentos e experiências do pai, da mãe, do casal, né? Ela capta tudo isso e ela vai expressar o quê? Expressar também tudo isso que ela está percebendo ali no ambiente. Então, se a gente conseguir acalmar e dizer para ela que a gente está sem saber o que a gente está sentindo,
que a gente precisa de um tempinho para perceber melhor e fazer essa referência assim ao desconforto que você tem. Nossa, isso é muito importante, muito bacana para a criança, seja a criança na idade que ela tiver. Luana falando que tá travando. Tá travando, Luana? Se você puder, se você tiver alguma dúvida, quiser também mandar para a gente, alguém com alguma experiência e vivência, uma coisa que eu acho bacana disso, Nicole, eu coloco muito, assim, eu vou dar a minha experiência também como mãe, assim, quando eu fico muito estressada, todo mundo fala assim, "Aline, como é que você tem paciência?" Às vezes é lógico que a gente tem os nossos limites, e quando eu chego no meu limite, eu já falo para ele assim, tá chegando. E eu falo, gente, dá um tempo, né? Quando eu faço assim, eles já sabem que eu tenho que ficar quietinha, né? Porque eu já estou muito estressada. Então, assim, às vezes a gente não precisa nem verbalizar. Quando eu faço assim ou faço assim, eles já sabem que eu estou estressada. Aí a minha filha já fala assim para mim, mamãe, respira. Que é o que eu falo com eles, né? Então, assim, a gente, cada família, cada pai, cada mãe vai aprendendo a ter a sua linguagem, né? Mas Sim. uma coisa, outro ponto que eu acho bacana da gente colocar aqui é que uma coisa que a gente vivencia muito na nossa atualidade, e aí eu gostaria que quem quiser mandar questões, enviem para a gente compartilhar aqui, a gente também poder discutir de uma forma mais ampla, mas é a questão da solidão, né, Nicole? Porque, assim, às vezes a gente está vivendo em uma atualidade, num momento, eu acho que antes da pandemia a solidão já era uma coisa bem forte, Presente, né? Uhum. né? Bem presente no nosso cotidiano. E eu acho que a pandemia ela veio ainda reforçar ainda mais esse sentimento e esse estado, né? Uhum. E aí a gente está aí no Setembro Amarelo, né? Que é o mês aí de prevenção ao suicídio, que é uma coisa muito forte, mas assim, e que é uma coisa infelizmente muito presente. E que hoje, e cada vez mais a gente vê mais presente em crianças, né? E as pessoas não sabendo. Isso tudo vem justamente de como lidar com esses sentimentos, né? Ou da pessoa não conseguir, talvez, colocar esse sentimento ou ter uma rede de apoio que realmente ela consiga se sentir segura para desabafar. E eu acho que, assim, uma palavra uma coisa que eu gosto muito de falar, eu acho que em relação a sentimento também, é que a gente precisa ter uma rede de apoio, porque muitas vezes a gente, como pai, como mãe, a gente se sente aquela fortaleza, né? E não, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer, e até onde eu tenho que fazer, até onde eu estou indo no meu limite, no limite dos meus sentimentos e do meu sentir, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como esse estado de solidão que a gente vive hoje em dia na atualidade, que foi ainda mais aflorada aí na pandemia e que me preocupa bastante aí com o Setembro Amarelo. Então, Aline, assim, solidão é uma coisa que está presente há algum tempo já. A solidão, a depressão, são questões muito sérias e que a gente está vivendo há muito tempo. Só que isso tudo ficava um pouco que suspenso, porque todo mundo tinha como se distrair, né? Então eu me distraio no cinema, no meu passeio, eu me distraio com a minha família, eu me distraio com os meus amigos, eu me distraio no meu trabalho, eu me distraio no meu estudo, e as pessoas se distraíam, né? Mas o que que acontece? Em algum momento você volta para casa e aí você se depara com aquela sensação de solidão, de estar só. E é muito difícil. E realmente a rede é uma questão que vai ajudar muito, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, de primeira infância, é uma questão bastante presente. Porque pais e mães de primeira infância, eles eram um casal e que tinha uma vida que acontecia de alguma forma e que eles estão com uma criança pequena, que depende de você ainda para tudo.
por maiorzinho que ele seja, que tenha 6 anos, que, né, que esteja indo completar 7 anos, ainda é muito dependente do pai e da mãe. Ainda exige muito. Você não fala assim, olha, então você fica aí, que eu vou sair com o seu pai, eu vou passear, ou eu vou cuidar de alguma coisa que eu preciso cuidar e em 2, 3 horas eu volto. Você não vai falar isso para uma criança de 6, 7 anos. Então, assim, é uma questão muito forte essa coisa da solidão. Por quê? Porque você vai se vendo muito solitário, você não tem com quem... A solidão é não ter com quem trocar, né? É não ter, assim, vamos conversar a respeito. E o contrário disso, assim, ter a rede, como você está falando, que eu acho que é muito bacana e muito importante, é o quê? É você falar assim, não é que você não vai se sentir só em nenhum momento, mas é que você diz assim, para o outro que está ali, para a tua rede. Então você diz para o seu amigo, você diz para aquelas pessoas do seu grupo da igreja, você diz para as suas pessoas que são do seu grupo de patchwork, não importa. Você diz assim, então... puxa, eu tenho me sentido tão sozinha. Nossa, a hora que meu filho vai dormir, fica aquele silêncio e eu me sinto sozinha. Uai, eu fico tão triste na hora que o meu marido sai para trabalhar e que aí sou só eu e aquela criança e eu não sei exatamente o que fazer e é muito cansativo porque não tem hora para parar. Uhum. Então, assim, não importa o que seja, você não é a única. A questão é, você, pai ou mãe, vocês não são os únicos que estão sentindo isso. Tem um grande número de pessoas que também está vivendo isso. Mas o fato de vocês não trocarem essas informações, não falarem a respeito disso, traz ainda mais essa sensação, esse sentimento de solidão e às vezes de tristeza. Então, poder fazer essa troca, né, esse grupo onde a gente conversa, onde a gente troca, é muito importante. Essa rede é muito importante. Com a questão da pandemia, essas redes tiveram que ser reconfiguradas, porque eu encontrava com as minhas amigas num café, mas agora a gente não pode tomar café sempre. Então a gente faz isso com um pouco de parcimônia. Hoje dá para mim, dá para você, como é que vai ser, né? Aonde a gente vai fazer? Tudo isso tem que ser repensado. Ah, então eu gostava de tomar uma cervejinha. Puxa, mas agora eu vou num bar? Não dá para ir no bar, né? Porque como é que eu vou fazer? Tem muita gente lá, ou então que dia que eu vou? Tudo precisa ser repensado como vai ser feito. E a minha rede diminuiu. Eu tenho que encontrar outros recursos para ou fortalecer essa rede, ou criar outras pessoas ali, né? Outras pessoas para fazerem parte. Até a família, quer dizer, quando eu tenho os pais mais velhos, avós, né? Como é que eu faço? Eu posso encontrar com eles? Como é que eu faço para encontrar? Então tem dias que vai todo mundo de máscara, tem dias que vai todo mundo sem. Como é que a gente faz, né? Por quê? Porque é um misto de emoções. Essa coisa de usar a máscara é importante? É. Mas usar a máscara, quando a gente escuta a lei que está falando, ó, todo mundo tem que usar a máscara, é uma lei, todo mundo consegue compreender, né? Só que o que não vem junto com a lei é o que a gente sente ao usar ao outro, quando a gente encontra com o outro e a gente tem que continuar usando, e você não pode dar um oi, e qual é a distância que você tem que ficar, e como eu estou me sentindo sozinho, como é que eu vou trocar, como é que eu vou construir com isso, né? Então, Como eu não tudo posso isso... abraçar, né? Não posso beijar. Sim, sim. Então, assim, é muito solitário, é muito difícil isso. Então, a gente precisa, todos precisamos, construir uma rede onde, com quem eu posso trocar. Uhum. O fato é que quando eu... Fale. Desculpa, a Não? Luana colocou um fato aqui que eu acho bem bacana, porque reflete justamente isso. Ela colocou assim: eu vivo essa solidão, sou mãe solteira, sem ajuda nenhuma do pai do meu filho. Samuel tem 4 anos e é autista. Tem dias que me sinto esgotada e sozinha. É muito bacana, Luana, você ter colocado isso, porque assim, Colocado. você conseguir acolher esse seu sentimento, você reconhecer isso em você, e aí é justamente o que a Nicole está falando. Eu acho que assim, a rede de apoio é fundamental. A sua rede de apoio, você não pode contar com o pai do seu filho, é um fato, né? Mas quais são as outras pessoas ao seu redor que Que você pode podem... formar uma rede? Ai, mas eu não tenho. Talvez um grupo de outras mães autistas.
né, que tenham filhos autistas. Eu acho que isso fortalece muito. Eu acho que quando a gente consegue se reunir, a gente consegue compartilhar, a gente consegue também acolher muito os nossos sentimentos e a gente passa a não se sentir tão sozinha. Nicole, você pode falar um pouquinho melhor? Sim, e eu acho que tem uma questão assim, independente de uma síndrome, de um diagnóstico que tem o nosso filho, ou mesmo que a gente mesmo tenha, né? Veja, independente do diagnóstico, eu tenho conversado tanto isso com os meus pacientes e nas supervisões que eu dou. Por quê? Porque assim, independente do diagnóstico, não importa se meu filho tem diagnóstico de autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, não importa. O que importa é que assim, o que eu vivo com ele provoca algo em mim. E é o que eu sinto que eu tenho que falar. E o que eu sinto, se eu fico sozinha, se eu tô me sentindo solitária, se eu não tenho apoio de ninguém, não é porque simplesmente porque o meu filho tem essa ou aquela síndrome. É porque é uma coisa que eu vivo e que muitas outras pessoas também vivem, independente até de terem filhos. Né? Então a questão é essa. Eu não preciso necessariamente estar num grupo de pessoas que tenham um filho com a mesma síndrome, com o mesmo diagnóstico que o meu. Mas eu preciso encontrar pessoas, essa rede significa que são pessoas que conseguem ouvir quando eu digo assim, nossa, hoje foi tão difícil. Recentemente teve um pai que falou assim, é muito difícil porque eu saio com meu filho. Só que às vezes eu chego lá embaixo e eu lembro que eu esqueci uma coisa. E o filho tem uma síndrome também e ele não consegue voltar. E aí o que ele faz? Ele tem que desenvolver o recurso para seguir dali para frente, porque o voltar não dá conta, ele não dá conta de voltar. Ele tem que seguir dali para frente. Então como é que ele faz? Ele, em alguns dias ele consegue, em outros, quando ele tem que subir, é super complicado. E o fato, quando ele consegue conversar um pouco sobre isso, dizer um pouco disso, dividir para dizer o que ele sente, o que provoca nele, o quanto é difícil, a hora que ele encontra pessoas para dividir isso, independente da pessoa, do filho ter isso ou aquilo, é um alívio, né? Aquela coisa, eu fui para São Paulo trabalhar e deixei de levar o computador que eu precisava. E aí? Ou o meu computador pifou. E aí? O desespero que é isso? Traz uma angústia, traz uma dor, que a hora que eu consigo dividir com alguém, isso alivia. E isso vai fortalecendo a nossa rede. Então, a nossa rede é família, amigos, amigos dos nossos filhos, assim, os pais que são amigos dos nossos filhos, pessoas que, vamos supor, se eu levo meu filho num grupo que faz, sei lá, que aprende a tocar piano. Então eu tenho um grupo de pais e mães ali, né? Assim como se eu levo meu filho num grupo de crianças que têm uma síndrome, um autismo que seja. Eu tenho um grupo de pais ali. Eu não vou estar trocando com cada um, mas eu posso encontrar um ou outro onde eu tenho uma empatia diferente e ali eu consiga trocar. Né? E eu vou construindo essa rede aos poucos e de uma forma empática e suave, sabe, Aline? Porque a gente não precisa de 500 pessoas para dividir. A gente precisa ter algumas pessoas ali na nossa rede, né? Então a nossa rede, às vezes, é um vizinho, às vezes é uma pessoa da equipe que cuida do meu filho. Cada vez vai ser em um lugar, cada pessoa vai ter uma rede de apoio de uma forma. E a gente tem que respeitar isso e entender que ela vai se formando aos poucos. Mas o importante é a gente saber que a gente precisa de uma rede. O importante é saber que eu preciso conversar com alguém, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar em outro estado, mas se ela tem uma escuta, se ela consegue me ouvir e dizer, putz, isso é muito difícil, isso já é muito bacana, né? Já é uma rede ali que está funcionando. Ela não está ali do meu lado, mas ela está funcionando. Ela está, assim, dando contenção para aquilo que eu estou trazendo, funcionando com empatia naquele momento. E eu acho que é um pouco isso que a Luana está falando, né? Como fazer isso é isso, e desenvolvendo uma rede de pessoas que façam sentido, que não necessariamente tem que saber exatamente do problema que eu estou vivendo, mas tem que ser a pessoa que consegue escutar e falar, puxa,
eu também vivo assim, isso, de uma outra forma, nesse momento, né? A pessoa não vai dar uma solução para a minha dor, mas ela vai conseguir me ouvir. Essa é a rede que a gente tem que desenvolver ao nosso redor, né? Que Eu vai. acho que essa solidão, desculpa, fale. Não, não pode falar. É isso mesmo, eu acho que é isso. Eu acho que Isso essa vai. solidão justamente que vem, né? Ela vem justamente assim, é uma solidão que existe da mãe solteira, né? Existem das mães também que não são solteiras e, e que está impregnada no nosso cotidiano. E essa rede de apoio é tão importante. Porque, assim, a partir do momento em que a gente pode conversar, a gente pode partilhar essa nossa angústia, esse nosso esgotamento, né? E Uhum. essa solidão, a gente valida o que a gente está sentindo, né? E eu acho que, assim, para você, Luana, assim, se uma rede de apoio às vezes está um pouco mais difícil, né? Qual é aquela pessoa que você pode conversar mais? E a gente não tem que ter vergonha às vezes de se abrir, de fato. Eu acho que assim, associado à rede de apoio, a gente precisa ter momentos também, eu acho que muito de autocuidado. Porque às vezes a gente entra realmente, e eu acho que a pandemia ainda veio mais forte para trazer essa exaustão que você falou, né? Que você falou assim, poxa, eu estou me sentindo esgotada. Eu acho que assim, isso é uma coisa que muitas mães estão partilhando, eu acho que mães solteiras ainda mais. Infelizmente, tem mães que estão ali junto, mas de fato, às vezes não estão levando uma carga muito maior, né? Mas assim, o momento também seu de autocuidado, para você parar para pensar em você, entendeu? Ah, mas eu não consigo ter tempo, cara, para 15 minutinhos para meditar, para tomar um banho mais gostoso, independente do que seja esse autocuidado. Mas esse autocuidado é fundamental para ser aquela recarga de energia. Sim. E veja, Aline, eu acho que agora você falou assim, da questão do Setembro Amarelo, da questão do suicídio, que é um tema tão presente, cada vez mais dito sobre isso, falado e questionado, né? O que acontece? Muitas vezes você vai se sentindo sozinho e aí você não tem forças para recorrer a alguém, dizer de alguém. Quando você está se sentindo assim, com uma solidão e não consegue em nenhum momento fazer o movimento de ir procurar, de criar essa rede, você precisa de um serviço que te atenda. Você precisa recorrer a uma rede que vai te atender. Você precisa de terapia, você precisa de médico, você precisa de uma série de profissionais. Aí você vai ver o que é que faz sentido na tua experiência, na tua vida e ali ao redor que você pode contar. Mas sim, se você está com uma solidão diária, esgotada e não consegue se movimentar, eu acho que é essa a questão, assim, porque às vezes, veja, eu tenho 3 filhos e o meu filho mais novo hoje tem 7 anos, então ele está um pouquinho maior, é diferente o movimento que eu estou vivendo agora. Eu consigo ir na padaria e eles ficam em casa. É diferente o movimento. É um pouco mais livre e eu consigo aperfeiçoar as minhas redes, manter as minhas redes com um pouco mais de facilidade, né? Só que se eu percebo que, olha, por mais que eles estejam um pouquinho maiores, eu tô me sentindo muito sozinha e vão ter semanas que vai ser mais difícil, que eu vou ficar mais na minha, não vou falar com ninguém. Mas se isso acontece 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e eu tô vendo que eu não tô conseguindo buscar a rede, buscar o vizinho para conversar, buscar um serviço que me preste algum atendimento, eu não tô conseguindo isso, então sim, eu tenho uma dificuldade séria e eu preciso sim procurar um serviço de saúde. Seja um psicólogo, seja um médico, alguém para me orientar. Olha, se o que eu estou vivendo é demais, se está muito pesado e eu preciso de que auxílio que eu preciso, você precisa de uma orientação para saber se você não está num processo de depressão mesmo. Porque às vezes estar em depressão faz parte, a gente tem depressões ao longo da vida.
Então, não é estar numa depressão não significa que você tem que começar a tomar uma medicação e que você vai viver isso sempre. Não. A gente tem momentos mais depressivos, mas a questão é que você não vá fazendo essa manutenção da depressão e não consiga perceber que você precisa de ajuda, não possa contar com nenhuma ajuda, não possa estar fortalecendo suas redes para que você possa sair disso, né? Então, sim, são momentos onde a gente precisa entender, olha, preciso procurar um serviço de saúde, preciso procurar um profissional, porque alguma coisa está muito séria. E se você não está vivendo isso, mas tem alguém ao seu lado que está vivendo isso, a mesma coisa. Olha, eu estou vendo que o meu vizinho, eu estou vendo que o meu irmão, eu estou vendo que a minha prima está vivendo isso. Ela não sai de casa, ela está muito triste, ela está muito abalada, ela só pensa em ficar deitada, ela não quer ver a luz do dia. Então, uma semana, um mês, 2 meses, ok. Mas assim, se isso está se prolongando muito, a gente precisa ajudar essa pessoa a encontrar um profissional que possa orientar e acompanhar ela nesse momento, porque são momentos bem pesados, né? E aí, por isso, Setembro Amarelo, né? Que é um cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas ao nosso redor. Fala, Aline. Isso é uma coisa importante de ser ressaltada, inclusive no pós-parto, né, Nicole? Porque assim, tem muitos. A gente já está no nosso limite aí de tempo, mas eu acho que esse foi um tema que eu abordei bastante. Eu fiz até um vídeo no ano passado com uma colega que passou pela depressão pós-parto, né? E eu acho bacana, quem puder rever, eu vou republicar, que eu acho que ele é muito válido. Porque às vezes, no pós-parto, principalmente, a gente vive aquele negócio assim, mas como é que você não está feliz de estar com seu filho? Às vezes a pessoa está passando por um turbilhão de emoções, né? E que é importante reconhecer, é importante a gente saber que precisa de ajuda e não se envergonhar disso, né? Daí a rede de apoio, daí a gente reconhecer o sentimento nosso e do outro e respeitar, né? E não simplesmente achar que aquilo é uma bobagem, que vai passar logo. E assim, a gente entendeu até onde a gente pode ir, né? E eu Uhum. acho que fazendo isso a gente ensina muito para os nossos filhos como lidar com essas emoções, como validar as suas emoções e como saber como, assim, que uma emoção positiva eu um sentimento e uma emoção positiva, eu posso agir dessa forma, e com um sentimento e uma emoção negativa, eu vou ter que canalizar aquilo de uma outra forma, mas não simplesmente abafar e fingir que ele não existe, né? Que existem sim todos os tipos de sentimentos. Nicole, Sim. esse é um papo, na verdade, que se a gente deixar, a gente fica aqui uma eternidade, que tem muita coisa para ser falada. A gente com certeza volta em outros momentos a falar sobre esse tema. Agradeço muito a participação de todo mundo e a sua participação sempre, né? E aí a gente hoje fica por aqui. Eu queria que você fechasse, né, e desse assim, qual a dica especial que você daria aí para todos, né, para encerrar assim, em relação a como acolher o seu sentimento. Então, todos nós temos sentimentos, vamos dizer, positivos ou mais fáceis e negativos. E faz parte a gente viver isso. Ninguém vive só coisas positivas ou só coisas negativas, só dores ou só amores, né? E tudo bem. E entender que isso faz parte, que isso é uma construção, é o que deixa a gente mais tranquilo para poder passar por esses momentos. Senão a gente fica naquela busca incessante de não, eu tenho que estar bem, tem que ficar tudo ok, tem que ficar tudo certinho. Ou como diz uma paciente minha, assim, eu tenho que cumprir a minha listinha, né? E aí tem uma piadinha até que coloca assim, você no começo do dia, sabe aquele dinossaurozinho do Toy Story? Aí tem um dinossaurozinho que tem um verdinho, né? E aí ele falando assim, Aham. hoje eu vou ficar tudo bem, eu vou ficar tranquila com os meus filhos, eu vou ficar numa boa. Aí no quadrinho seguinte aparece um T-Rex, um dinossauro com uma boca aberta, assim, ah!
já passou 5 minutos, eu estou enlouquecida, né? Então, assim, essas emoções fazem parte, todo mundo sente isso. E quando você encontra com alguém que diz para você, ah, não, mas eu não vivi isso, eu não senti isso, é como disse uma vez o pediatra do meu filho, as pessoas não lembram, não significa que elas não viveram. Elas não têm essa memória. E às vezes não têm essa memória por uma necessidade até de conseguir passar por aquilo e passar para outra fase. Mas todo mundo vive essas coisas. Então, conseguir acolher, eu acho que é isso, Aline, acolher o que você sente. Acolher, tratar com carinho, com amor, até a dor que você sente. Isso faz com que a gente consiga acolher os nossos filhos, faz com que a gente consiga dizer para eles que isso faz parte e que isso vai passar e outras coisas mais tranquilas vão acontecer também, né? Então eu acho que o acolhimento é a palavra de ordem, sabe? Assim, aquilo que vai dar para a gente um bom alimento para seguir em frente. Sim, com certeza. Então, acolhemos todos os nossos sentimentos aqui, reconhecendo, validando os nossos, acolhendo, reconhecendo, e o dos nossos filhos também. E com certeza, dessa forma, a gente vai ter aí um dia a dia muito mais leve, muito mais descomplicado, né? E uma primeira infância vivida de uma forma muito mais intensa, né? Nicole, mais uma vez, muito obrigada, né? Obrigada a Gratidão por vocês. mais uma segunda-feira. E na Uhum. próxima segunda-feira a gente se encontra novamente aí na Estaremos série aqui. Elos Família, falando bastante sobre família, sobre dia a dia, como descomplicar e como deixar os nossos dias muito mais leves. Muito obrigada a todo mundo que participou. E o nosso vídeo vai estar no IGTV e no YouTube. Se você ainda não segue, segue a gente lá no YouTube, que tem muita informação e muito vídeo bacana. Gratidão, Um Nicole. Boa beijo. noite. Boa noite.